bom dia, amados irmãos e irmãs. Eu comecei este culto a pensar que conseguiria pregar de casaco, mas desisti ao final de 15 minutos a destilar dentro daquele casaco. Irmãos, nós vamos dar continuidade à exposição que temos vindo a fazer no Evangelho segundo o relato de Mateus. E hoje vamos para o capítulo 9, dos versículos 1 a 8. Todos nós, na nossa vida terrena, carregamos em algum momento, ou durante bastante tempo, alguns fardos. O fardo de uma doença, temem não ir embora, ou não irá mesmo embora. O fardo de um casamento a destruir-se, de uma esposa difícil, de um marido difícil. O fardo de um filho rebelde, de um filho que se desviou da fé. O fardo do desemprego. O fardo das dívidas contra as quais nós não conseguimos nos desenvencilhar delas. Todos nós carregamos algum tipo de fardo. Mas há um fardo muito maior, muito mais pesado, que todos nós, sem exceção, carregamos. Quando os irmãos leem, ou se não leram, leiam o livro de John Bunyan, O Peregrino, ele vai contar a história do percurso do cristão rumo à cidade celestial. E todo o livro é uma alegoria da vida cristã. E no início do livro, o cristão, o personagem principal, o cristão, ele começa com um fardo às suas costas. Com um fardo com um peso terrível, que ele não consegue suportar. E na sua jornada, ele chega a um ponto que ele encontra-se com o evangelista, que lhe apresenta a porta estreita. E quando ele entra por essa porta estreita, ele sobe ao monte e vê uma cruz. E quando ele contempla aquela cruz, o seu fardo solta-se das suas costas. E rola pelaquela montanha e cai dentro de um sepulcro aberto. Os irmãos percebem, né, que John Bunyan queria chegar. É na morte e na ressurreição de Jesus Cristo que o cristão encontra o alívio do seu fardo. O fardo do seu pecado. E a história que nós vamos ler hoje é a história de alguém que teve o seu fardo aliviado. Que teve o perdão dos seus pecados. Muito mais do que uma cura física, o texto de hoje vai nos mostrar a bênção que é o perdão dos nossos pecados. E vai-nos mostrar a autoridade de Jesus no perdão dos nossos pecados. Vamos fazer a leitura, então, do Evangelho de Mateus, capítulo 9, verso 1. Diz assim: Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: Este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil? Dizer: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isto, as multidões possuídas de temor glorificaram a Deus que dera tal autoridade aos homens. Até aqui a palavra do Senhor. Irmãos, este episódio é muito conhecido.
né? Ele é conhecido, sobretudo, pela fé dos seus amigos que baixaram aquele homem. Jesus estava dentro de uma casa com muitas pessoas, era impossível aquele homem chegar dentro da casa, então os amigos sobem ao telhado e deixem aquele amigo pelo telhado, e nós ficamos fascinados com essa história. Mas Mateus não nos conta nada disso. Marcos conta, Mateus não. E às vezes a tentação é nós juntarmos os episódios e fazermos dos episódios do relato de Mateus, do relato de Marcos, do relato de Lucas, um só relato. Não é que não há pecado, nem há nenhuma heresia, mas acontece uma coisa que infelizmente temos visto acontecer, que é deixarmos de olhar para aquilo que Mateus quis dizer com este relato. Mateus tinha uma intenção específica, tinha um objetivo específico, tinha um público-alvo específico. Então, se ele não inseriu essas informações, é porque ele quer nos chamar a atenção para outras coisas. Então, quando nós olharmos para Mateus, vamos agora, por um momento, afunilar a nossa visão e ficarmos só em Mateus e esquecermos toda essa história que Marcos e Lucas nos contam e olhar para a mensagem que Mateus nos quer transmitir através deste episódio. E esta passagem, os homens que estão no grupo do WhatsApp do Aleteia, eles sabem já qual é a estrutura deste sermão. Divide-se em quatro blocos e que falam todos eles sobre a autoridade exercida, a autoridade criticada ou questionada, a autoridade comprovada e a autoridade reverenciada. E vamos olhar para cada um destes blocos. O primeiro deles é a autoridade exercida. Jesus dá o perdão àquele que tem fé nele. Versículos 1 e 2. Diz-nos o texto, então, que entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. Estamos lembrados que Jesus foi para o lado de Decápolis, de Gadara, e libertou aqueles dois homens, e os habitantes daquele lugar, o que é que eles fizeram? Disseram, por favor, vai-te embora. E então Jesus entrou novamente no barco e passou para o outro lado, que foi para a sua terra, que nós sabemos que é Cafarnaum. A partir de Mateus capítulo 4, verso 13, é-nos dito que Jesus deixou de viver em Nazaré e passou a viver em Cafarnaum. E foi para lá, para Cafarnaum. E diz-nos então que já em Cafarnaum, versículo 2 diz, e eis que lhe trouxeram. Não está a dizer que foi, Jesus saiu do barco e trouxeram-lhe de imediato o paralítico, mas quando Jesus já estava lá em Cafarnaum, há uma separação temporal entre o versículo 1 e 2, diz, e eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado num leito. Trouxeram este homem que tinha um problema das pernas ou dos pés, não poderia andar, não tinha cadeira de rodas na altura, então tinha que ser transportado numa esteira, numa maca, pelas outras pessoas. Então ele foi trazido pelos seus amigos e diante de Jesus. E o texto de Mateus diz, e vendo-lhes a fé. Vendo-lhes a fé. É interessante, irmãos, que eu não consigo ver a fé do Moisés. Os irmãos conseguem ver a fé do Moisés? Eu não consigo. Nem vocês conseguem ver a minha fé. Porque é algo abstrato. Mas Jesus vê a nossa fé. Mas Jesus vê a fé de cada um que aqui está. Ele sonda os corações e conhece a fé de cada um que se apresenta aqui esta manhã. O texto diz, vendo-lhes a fé. Então Jesus, de quem? Do paralítico e dos homens que o trouxeram. Disse ao paralítico, tem bom ânimo, anima-te, coragem. Coragem. Coragem, filho. Reparem a atitude carinhosa. Coragem, filho. Tem bom ânimo, filho. E porquê é que ele deveria ter coragem, bom ânimo, alegria em seu coração? Bem, se nós temos acompanhado Mateus capítulo 8, a expectativa é o quê? Tem bom ânimo, filho.
levanta-te, estás curado. Era essa a expectativa nossa ao ler e do paralítico, lá estava. Não é? Mas o que é que Jesus diz? Tem bom ânimo, filho. Os teus pecados estão perdoados. Ou seja, aquele homem, ainda que não fosse curado, ele poderia regressar para a sua casa com uma alegria, um ânimo, uma coragem redobrado. Não pela cura, mas porque tinha os seus pecados perdoados. Tem bom ânimo, filho. Os teus pecados estão perdoados. Jesus olha para além daquilo que todos veem. Jesus olha para além daquilo que todos veem. Nós começaríamos num sítio, né? Começaríamos por curar, e depois trataríamos da alma, e Jesus faz exatamente o oposto. Foi como na tempestade, não é? Jesus primeiro tratou da tempestade no coração dos discípulos e depois tratou da tempestade no mar. E aqui Jesus trata primeiro de curar a alma antes de curar o corpo. Aquele homem tinha um problema sério em seu corpo, não há dúvida. Mas o seu maior problema era o seu próprio pecado. E o seu problema, irmãos, era uma demonstração das misérias deste mundo. Toda a vez que nós ficamos doentes, todas as vezes que o nosso corpo sofre, todas as vezes que há catástrofes e tragédias, somos lembrados de que este mundo está mergulhado em pecado. Não é que cada tragédia é a consequência de um pecado. Não estamos a dizer isso. Não é a teologia dos amigos de Jó. Se estás a sofrer é porque pecaste. Nada disso. Pode ser, mas não tem que ser. Mas a verdade é que todo o nosso sofrimento, todas as nossas dores, nos lembram que ainda vivemos num mundo marcado pela tragédia do pecado. Algo mais importante que o corpo tinha que ser tratado primeiro. E como eu disse há pouco, ainda que aquele homem não tivesse as suas pernas curadas, ele poderia ir para casa alegre, de bom ânimo, com coragem, porque os seus pecados tinham sido perdoados. O seu maior problema tinha sido resolvido ali, naquela casa. E nós achamos isso estranho, irmãos. E é estranho, porque nós não vemos a profundidade do nosso próprio pecado. Dizer que, embora aquele homem não sendo curado, ele poderia alegrar-se porque tinha os seus pecados perdoados, e nós achamos, bem, parece pouco, não é? Era melhor se ele fosse curado. É exatamente percebemos como ainda não compreendemos a gravidade do nosso próprio pecado. Só quando nós percebemos a gravidade do pecado é que entendemos que não há cancro, não há paralisias, não há doenças físicas, não há qualquer condição tão grave, tão devastadora, tão terrível como o pecado que em nós habita. Este assunto, irmãos, vai ao núcleo da nossa existência e do nosso ser. Nós estamos em inimizade e em rebelião e afastados do nosso Criador. É isto que o pecado nos faz. Ele leva-nos para longe da fonte da vida, para longe da fonte da alegria, para longe da fonte do contentamento e da satisfação. Leva-nos para longe do propósito para o qual fomos criados. É isto que o pecado nos faz. Nenhuma doença nos faz isto. Mas o pecado faz. O pecado destruiu toda a nossa relação com Deus, com aquele que nos criou. Doenças, cancro, doenças crónicas, paralisias, não nos afastam de Deus. Desemprego não nos afasta de Deus. Calamidades, tragédias, incêndios, terremotos, não nos afastam de Deus. Pobreza não nos afasta de Deus. Poucos recursos financeiros não nos afastam de Deus. Infertilidade não nos afasta de Deus. Mas o pecado, esse sim, afasta-nos da presença bendita e gloriosa
do nosso Deus. Então, quando entendemos isso, percebemos que a única coisa que precisamos mesmo é de graça e de perdão. A única coisa que percebemos que precisamos é a maior cura para o nosso maior mal, o nosso próprio pecado. Daí Jesus dizer-lhe: filho, anima-te. Filho, tem bom ânimo. Alegra-te. Os teus pecados estão perdoados. O teu maior problema foi resolvido hoje, aqui na minha presença. Temos a autoridade exercida, não é? A autoridade de perdoar pecados, de solucionar o problema de um homem. Nos versículos 13 e 4 temos a autoridade que é questionada, ou seja, temos a crítica dos escribas. Diz-nos então, alguns escribas diziam consigo mesmo: este blasfema. Irmãos, os escribas eram os doutores da lei, eram pessoas altamente respeitáveis. Eles eram homens a quem as pessoas recorriam para saber como interpretar a lei, como entender a Escritura do Antigo Testamento. Estes homens eram versados nas Escrituras. E eles estavam ali e viram Jesus a fazer uma declaração destas: estão perdoados os teus pecados. E eles dizem duas coisas, e dizem para si mesmos. Eles não estão a falar para fora. Eles estão a pensar. Eles estão a ver e estão a pensar. E o este é importante, que é uma forma zombadora, uma forma de escárnio, de desprezo. Quem é que ele pensa que é? Blasfema. Este blasfema. A blasfémia, irmãos, é a calúnia, a injúria contra o nome de outro. Neste caso, contra o nome de Deus. Blasfémia é isso. É injuriar, caluniar o nome de Deus, difamar o nome de Deus. Blasfémia contra o Espírito Santo, o que é que era? Nós devemos chegar lá no Evangelho de Mateus, mas o que é que era a blasfémia contra o Espírito Santo? Era exatamente atribuir uma obra que o Espírito Santo tinha feito a Satanás. Mas também era considerado blasfémia alguém usar prerrogativas que só pertenciam a Deus. Era a mesma coisa que alguém dizer: eu criei os céus e a terra. Ora, só Deus criou os céus e a terra. Esse é um trabalho que só pertence a Deus. A mesma coisa dizer: eu perdoo pecados. Isso é algo que pertence somente a Deus. Nenhum homem pode dizer tal coisa. Todos nós somos chamados a perdoar pecados uns aos outros. Eu posso perdoar o Moisés no pecado que ele cometeu contra mim. Posso perdoar a Ruth num pecado que ela cometeu contra mim. Mas eu não posso chegar aqui aos irmãos aleatoriamente e dizer: Ney, os teus pecados estão perdoados. Não tenho essa autoridade, eu não sou Deus para fazer isso. Lembremos-nos de David, que escreveu o Salmo 32, onde ele dizia: enquanto calei os meus pecados, os meus ossos secavam dentro de mim. E lá no capítulo 51, no Salmo 51, David diz assim: pequei contra ti somente pequei. Senhor, és tu que perdoas. Eu pequei contra ti. Todos os nossos pecados, eu não tenho direito de perdoá-los, porque eles não foram cometidos em primeira mão contra mim. Foram cometidos contra o Criador. Então só Ele tem direito a perdoá-los. E mais, nenhum homem ousaria dizer tal coisa, porque não só é algo que pertence a Deus, mas havia um templo, haviam sacrifícios a serem feitos, a serem entregues no templo. Ninguém poderia chegar a dizer somente, nem o sumo sacerdote: estão perdoados os teus pecados. Haviam sacrifícios que tinham de ser entregues. E mais, eles tinham razão. Homem algum pode tratar deste problema. Nem padres, nem pastores, nem sacerdotes. Ninguém além de Deus tem esta autoridade. Daniel 9:9 lembra-nos: ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão. Salmo 130, verso 4: contigo está o perdão para que te temam. Ou seja, eles tinham razão. Ninguém pode perdoar
o perdão de pecados é um atributo de Deus somente. Então temos aqui um problema. Ou Jesus é um blasfemo, porque está a dizer algo que ele não tem autoridade para o fazer, é um blasfemo. Ou então temos outra hipótese. Jesus é Deus encarnado e tem essa autoridade. Estamos aqui num dilema. E Jesus, verso 4, da mesma forma que viu a fé daqueles homens, também conhece os pensamentos daqueles escribas. Mas Mateus está-nos a dizer que aquele que estava ali não era outro, senão o Senhor que esquadrinha mentes e corações. Diz o verso 4, Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: porquê é que vocês cogitam mal contra mim? Porquê é que vocês pensam mal de mim? Porquê é que vocês estão na vossa mente a fazer uma avaliação de quem eu sou tão errada? Sabem, o problema deles não era a sua teologia. Só Deus pode perdoar. Verdade. O seu problema foi não reconhecer aquele homem. E que aquele homem era o Deus encarnado, o Emmanuel. Eu não sei se já aconteceu com os irmãos, comigo nunca aconteceu, estarmos diante de uma celebridade e não reconhecermos essa celebridade. Eu acho que... se eu reconhecesse já, não, né, já tinha reconhecido. Mas eu acho que nunca aconteceu estar ao pé de alguém famoso, conhecido e nem me estar a perceber. Mas é normal que isso aconteça. Porque não aparecem tão pintados, não aparecem tão produzidos, não aparecem com aquele glamour. São pessoas normais, entre outros, e passam despercebidos, não é? E aqueles escribas tiveram esse problema de não perceber quem é que estava diante deles. Eles tinham a ideia do Messias. E apareceu-lhes outro Messias. Diferente daqueles ideais que eles imaginaram. Um Nazareno. Que não tem onde reclinar a cabeça. É ele o Messias? Não o reconheceram. Então temos a autoridade questionada. Já vimos a autoridade que foi exercida no perdão. Essa autoridade foi questionada pelos escribas. Agora vamos ver a autoridade comprovada. Ou seja, Jesus prova a sua autoridade, curando fisicamente. Versos 5 a 7. Jesus coloca aqui a questão: qual é que é mais fácil? Bem, nós sabemos que para Jesus as duas coisas são fáceis. Jesus, que é o Deus encarnado, para ele as duas coisas são fáceis. Mas coloquemos na perspectiva humana. Se ele é um blasfemo, se ele é um mero homem blasfemo, qual é que era mais fácil para ele dizer? Era: perdoados estão os teus pecados, que é uma coisa que não pode ser comprovada, não pode ser vista, não é? Ninguém poderia dizer: olha, é mentira, ou olha, é verdade. Ninguém poderia dizer nada disso. Ou ele dizer: levanta-te e anda. E toda a gente veria se o paralítico ia levantar-se ou não. Se ele é um blasfemo, era muito mais fácil para ele dizer: estão perdoados os teus pecados, porque não é comprovado ali. Os pecados estão perdoados. Qual é que é mais fácil? Então vem agora ao ponto principal desta passagem de Mateus, versículo 6. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ou seja, Jesus comprova àqueles escribas, mostra àqueles escribas, que ele sim tem autoridade para perdoar pecados. Porquê? Porque ele fez aquilo que era humanamente impossível de fazer: dizer a um paralítico: levanta-te e anda. E ele levantar-se e andar. O Filho do Homem, irmãos, nós já vimos com o David, é uma expressão interessante. Quem vai às reuniões do grupo de homens já estudou o Filho do Homem. E o Filho do Homem é esta personagem escatológica que aparece lá em Daniel capítulo 7, verso 13 a 14. Este personagem esta figura que está diante do ancião de dias, a quem lhe é dado o domínio e o reino do mundo. E
havia a expectativa deste Filho do Homem que viria no futuro. Mas Jesus diz, não, este Filho do Homem está aqui, sou eu. Este Filho do Homem escatológico sou eu. E este Filho do Homem escatológico tem poder para perdoar, autoridade para perdoar pecados hoje. Não é o perdão de pecados no templo, com os sacrifícios. Não é o perdão de pecados futuro, no juízo final. É hoje aqui. O Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados. Jesus o que está a fazer é demonstrar que a realidade escatológica da vinda do Filho do Homem e do perdão de pecados é antecipada nele mesmo. É trazida à terra no tempo presente. É como se Jesus estivesse a dizer aquilo que esperam para o futuro, o perdão, a vinda do Filho do Homem, já está a ser cumprido em mim. Já está a ser cumprido em mim. Tudo é revolucionário, irmãos. A autoridade divina dada a um homem. O lugar de perdão é deslocado do templo para Jesus. O tempo do perdão não é futuro escatológico, mas é presente em Jesus. E Jesus comprova a sua autoridade dizendo, então, levanta-te, toma o teu leito e anda. E Mateus, de uma forma muito concisa, resume no versículo 7 a ação do paralítico. Ele levantou-se e partiu para a sua casa. Levantou-se e partiu para a sua casa. Ficou claro para todos ali presentes naquele lugar. Ficou claro para os leitores de Mateus lá do primeiro século. E fica claro para nós hoje esta verdade profunda. Jesus tem autoridade para perdoar pecados. E Jesus demonstra àqueles escribas o que eles estavam a pensar corretamente no ponto. Só Deus perdoa pecados. Mas eles agora estavam diante daquele que tem essa autoridade de perdoar pecados. Então Jesus coloca os escribas numa situação em que eles têm de escolher. Como é que eles se vão relacionar com Jesus a partir de agora? Sabem, aquele homem foi abençoado com a cura da sua doença. Mas o ponto principal que Mateus nos mostra não é os amigos, não é a cura do paralítico. O ponto principal é deixar comprovado que Jesus tem poder em perdoar. Jesus tem poder em tratar o maior mal da minha e da tua alma. A enfermidade que nos vai levar à condenação eterna, para o lago de fogo e enxofre. Jesus tem autoridade e poder de nos livrar desta sentença. Esta é a mensagem de Mateus, irmãos. E nós perguntamos como é que Jesus faz isso? Como é que Jesus pôde dizer àquele homem: filho, os teus pecados estão perdoados? Jesus pôde dizer isso porque Ele mesmo levaria sobre si os pecados do paralítico. Porque é que Ele te pode dizer hoje a ti: filho, os teus pecados estão perdoados? Não é simplesmente porque Ele teve um rasgo de boa vontade. Ele pode dizê-lo e dizê-lo com autoridade porque Ele carregou sobre o seu corpo, naquele madeiro, todas as injúrias que tu cometes, todos os pecados que tu cometes, todas as blasfémias que tu cometes, todas as coisas más que tu fazes e és. A condenação de tudo isso, Ele levou sobre si. Ele pagou esse preço e pode-te dizer: filho, os teus pecados estão perdoados. Hoje há perdão por Jesus. Hoje podes ir para casa do Pai, para o lar seguro por Jesus Cristo. Crês nele? Crês nele? Não basta apreciares. Ontem foi o tema da nossa escola dominical dos adolescentes. Não basta gostar de Jesus. Não basta ter bons sentimentos acerca de Jesus. Tu crês nele? Crês que Ele morreu por ti? Crês que Ele é o Senhor, o Deus encarnado?
que morreu e ressuscitou, Ele pode te perdoar os teus pecados. E por último, irmãos, vamos só rever a autoridade exercida no perdão dos pecados, a autoridade criticada pelos escribas, a autoridade comprovada pelo milagre e a autoridade reverenciada, a reação da multidão. As multidões, verso 8, viram o que aconteceu, vendo isto, ou seja, tal demonstração da autoridade, vendo isto, elas ficaram possuídas de temor. O que é ficar possuído de temor? Imaginem, temos aqui muitas crianças, imaginem o Davi. O pai, a Débora e o Daniel dizem: Davi, tu não podes fazer isto. Tu estás proibido de fazer isto. Mas o Davi arranja lá um momento sozinho e faz. Em desobediência aos pais. Ele sabe que está a fazer mal, mas faz. E de repente os pais chegam, aparecem, e ele é apanhado a fazer aquilo que não poderia ter feito. Como é que ele está por dentro? É? Assustado, desarmado, com um frio na barriga enorme, porque foi apanhado. Sabem, eu imagino as pessoas diante daquele cenário, diante de Jesus, elas caiu-lhes a ficha de que estavam diante daquele que pode ditar a sua eternidade. Estavam diante daquele que tem autoridade para os levar para o paraíso ou para os lançar no inferno. Elas encheram-se de temor. E o que é que aconteceu? Elas glorificaram a Deus. Glorificaram a Deus. Porque dera aos homens, àquele homem específico, tal autoridade. Irmãos, algumas aplicações finais. A primeira delas é aprendermos a confiar no perdão de Jesus. Sabem, Ele não quer apenas perdoar. Ele pode perdoar. Ele tem essa autoridade para perdoar. A sua autoridade é completa. Quando Ele diz: os teus pecados estão perdoados, não há culpa que permaneça. Muitas vezes vivemos a pedir perdão e não nos sentimos perdoados. Já aconteceu comigo e eu estou certo que acontece com muitos irmãos. A gente pede perdão por algo que fez e que disse, e parece que a culpa não sai, não nos sentimos perdoados por aquilo. Mas a palavra de Deus diz-nos: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E nós não confiamos nisso. Então eu quero dizer, confia no perdão que Jesus te dá. Sabem, nós podemos chegar a um ponto de pecarmos na nossa confissão. Podemos chegar ao ponto do orgulho, onde nós avaliamos o nosso perdão não de acordo com a promessa e a declaração de Deus, mas de acordo com os nossos sentimentos. E isso é um erro, irmãos. Porque o perdão dos nossos pecados, nós sentimos-nos perdoados, nós sabemos que estamos perdoados, não porque eu me sinto, mas porque eu sei que aquele que me prometeu é fiel nesse perdão. Ele dá perdão. Ele dá perdão. Também quero que penses que só Jesus pode tratar a tua culpa com perdão real. Muitos podem viver em busca de soluções espirituais, de boas obras, para tratar da culpa que carregam. Outros tentam esconder essa culpa, dizendo que não há culpa nenhuma, não há pecado nenhum. O que é certo é que as pessoas vivem sobrecarregadas e procuram em todos os lugares, de todos os meios, aliviar esse peso. As pessoas sentem, no seu coração, sentem o peso do seu pecado. Daí ser tão bom e saber-lhes tão bem fazer boas obras. Porque é uma maneira de equilibrar a balança. Muitos buscam algum alívio nas meditações transcendentes, nos reikis, nos yogas desta vida. Porque é que há
correr em massa das pessoas para as novas religiões ou novas filosofias de meditação e de tudo mais, de comunicações com o universo e com as estrelas e as energias e tudo mais. Porque as pessoas estão ansiosas por ter um propósito na sua vida, por descobrirem que há uma culpa que elas podem remover de alguma maneira. Elas querem remover essa culpa. Mas ninguém pode tirar esse fardo do teu coração. Ninguém pode tirá-lo de maneira real, concreta e absoluta, a não ser Cristo Jesus. Só Ele tem autoridade para dizer-te a ti, cada um de nós aqui esta manhã, só Ele pode fazê-lo de forma absoluta, dizer-te os teus pecados, os teus pecados estão perdoados. Só Ele. Deus não te vai perdoar por meio de privações. Deus não te vai perdoar se tu agora prometeres nunca mais ir ao cinema, nunca mais subscrever a Netflix. Não te vai perdoar se tu prometeres nunca mais gastar dinheiro em comida fora. A partir de agora vou gastar só o essencial, vou dar o resto à igreja. Deus não te vai perdoar por isso. Deus não te vai perdoar se tu deres o teu corpo para ser queimado e entregares todos os teus bens aos pobres. Deus não te vai perdoar por isso. Deus não te vai perdoar se tu a partir de agora te refugiares num mosteiro e disseres não a toda a carnalidade. Deus não te vai perdoar por isso. Nada aliviará a tua culpa. Mas em Jesus, e somente em Jesus, tu ouves, filho, os teus pecados estão perdoados. Em terceiro lugar, ser grato pelo perdão. A gratidão é o sinal de quem entendeu a graça. Aquela mulher que foi ter com Jesus lá no episódio de Lucas, ela chorou e enxugou os pés de Jesus com os seus cabelos. E aquele fariseu que estava lá disse, olha, se ele fosse profeta, ele sabia quem é esta mulher. E ele disse, Simão, estás enganado, Simão. Ela sabe quanto é pecadora, Simão. Ela sabe qual é o seu pecado. E ela sabe que tem os seus pecados perdoados. E a quem muito é perdoado, muito ama, Simão. Tu não valorizas porque tu ainda não reconheceste quão mau tu és. Não reconheceste e não sentiste o peso do teu pecado sobre ti. Como tens uma ainda alta estima sobre a tua personalidade e achas que és muito boa pessoa, pensas que Jesus te salvou de uma coisinha de nada da tua vida. Mas quando tu percebes que tu és um blasfemo, um rebelde, um inimigo, morto em delitos e em pecados, um escravo e um filho do diabo, quando tu percebes quem tu és e tu vês que Jesus te salvou de tudo isso e te deu vida eterna, Senhor, quão grato eu estou pela salvação que tu me dás. Leva os outros a Jesus também. Sim, podemos ter aqui um ensino secundário. Aqueles amigos do paralítico foram importantes na história. Eles levaram aquele paralítico ao único que podia resolver o seu problema. Irmãos, esta é a nossa missão. Esta é a missão na escola, nos nossos trabalhos, na fábrica, na nossa vizinhança. É olharmos para o mundo e vermos pessoas, não paralíticos espirituais, mas vermos pessoas afundadas, mergulhadas, escravizadas pelo seu próprio pecado. E nós temos essa responsabilidade sobre nós de lhes dizer: perdão em Cristo. Perdão em Cristo. E por último, irmãos, Jesus começou por dizer: tem bom ânimo. Então vivamos com ânimo. O perdão enche-nos de alegria e de esperança. Ainda que muitas coisas não mudem,
Ainda que muitos problemas permaneçam até ao fim da nossa vida e vamos morrer com eles, podemos ter alegria na verdade do Evangelho. Eu sei que por Jesus e em Jesus já tenho o perdão dos meus pecados. Já tenho a redenção da minha alma e estou reconciliado com Deus para sempre. Deus não me vai dar mais saúde, pode não trazer o filho, pode não dar tanta riqueza, mas a minha alegria não está nisso. A minha alegria está em saber que eu estou perdoado e reconciliado com Deus. Tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Permitam-me terminar com o testemunho de Johnny Tada, uma jovem, em 1967, era uma jovem de 17 anos, que numa brincadeira na piscina, ao dar um mergulho, ficou tetraplégica. E durante meses aquela jovem lutou com a revolta, com as questões. Porquê Deus fazer isto com ela? Porquê mantê-la assim nesta situação? Durante meses ela duvidou e ela pedia um milagre. Até que ela um dia percebeu que o maior milagre que aconteceu na vida dela não foi voltar a andar, mas foi saber que em Cristo tinha o perdão dos seus pecados. Então ela encontrou a graça de Jesus. Encontrou na graça de Jesus uma alegria mais profunda do que qualquer cura física lhe pudesse dar. Uma liberdade que nenhuma cadeira de rodas lhe poderia dar. E Johnny resumiu o seu testemunho então nestas palavras que com a mensagem deste texto. Ela disse assim: prefiro estar neste corpo tetraplégica, prefiro estar neste corpo e conhecer a Jesus do que ter saúde perfeita e viver sem Ele. Tem bom ânimo. Podes ir para casa com a tua doença, com o teu mal, mas podes ir para casa alegre, de ânimo redobrado, porque Jesus te salvou esta manhã. Já recebeste este perdão? Já ouviste esta declaração do Senhor na tua vida? Perdoados estão os teus pecados. Esta manhã o Senhor me demonstrou claramente a ti e a mim, a todos nós, Ele tem esse poder, essa autoridade para perdoar os teus pecados. Então o meu desafio, o meu convite é que tu dobres os teus joelhos, confesses os teus pecados e creias somente nele para a tua salvação. E ainda que problemas terrenos permaneçam, tens a alegria dos céus de ter o teu pecado perdoado. Que o Senhor nos abençoe. Amém.